As constelações familiares são uma terapia complementar criada pelo Sr. Bert Hellinger e que, ao contrário da PNL e do panorama social e outras abordagens terapêuticas que se focam no indivíduo, as constelações focam-se no sistema onde o indivíduo está inserido. Já há 30 mil anos que todas as tribos e povoações, na sua expressão de religiosidade ou de religação espiritual, dizem que nós somos um todo e que estamos todos ligados. De facto, o Sr. Bert Hellinger constatou e criou um sistema, compilou um sistema de técnicas que vem confirmar precisamente isso. Portanto, o que nós fazemos nas constelações é perceber em que sistema é que o indivíduo está inserido, perceber que desarmonia é que foi criada nesse sistema onde o indivíduo foi inserido e qual é o sintoma que foi materializado fruto dessa desarmonia. O indivíduo está inserido num conjunto de sistemas, desde logo no seu sistema familiar, portanto, desde a sua família de origem, pai, mãe e alguns irmãos que possa ter, eventualmente os avós. Quando o indivíduo se vincula com um parceiro, portanto, quando uma mulher procura um homem e casa, ou quando um homem procura uma mulher e casa, ou vinculam-se de uma outra forma, cria a sua família atual, que será o cônjuge e os filhos, e estes são os sistemas base onde o indivíduo está inserido. Esta é a consciência familiar que vai pressionar o indivíduo numa determinada direção. Outras consciências existem também, portanto é importante o contexto religioso onde o indivíduo foi criado, portanto a sua consciência religiosa também vai gerar alguma pressão em algumas áreas da sua vida, assim como a consciência humana, portanto a consciência coletiva e, em última análise, a consciência superior. Não é de descurar também, e vemos isso em alguns casos de doenças, que não existe uma intrasistémica também dentro de nós, mas isso será um tema a desenvolver numa outra altura. Existem inúmeras vantagens em colocar uma constelação familiar. Primeiro é importante percebermos que, apesar das constelações familiares poderem funcionar por si só, elas devem ser sempre vistas como uma terapia complementar, assim como o Reiki e outros tipos de terapias. O fazer uma constelação, a pessoa não pode abdicar do acompanhamento médico ou psicológico necessário. No entanto, as constelações familiares fornecem logo 2 ou 3 vantagens cruciais para que o indivíduo possa potenciar a sua capacidade de visualizar qual é que é a dinâmica que o perturba e que está a fazer com que não consiga atingir os seus objetivos. A primeira grande vantagem que eu vejo é que nós colocamos a nossa dinâmica interna no tapete. Ou seja, quando alguém vem ter comigo e diz que tem um problema porque não se consegue relacionar amorosamente com ninguém, eu vou solicitar a essa pessoa que vai procurar a audiência pessoas para representar papéis dentro da sua vida. Portanto, vou pedir para colocar-se a si próprio, para colocar alguém que o represente a si próprio, colocar alguém que represente, sei lá, o ex-marido ou ex-esposa, caso exista, ou colocar alguém que represente a sua primeira namorada e o problema que está a bloquear as suas relações sentimentais. E a pessoa, depois de colocar os seus representantes, 2, 3, os que forem necessários, ele vai se sentar e vai observar da bancada a sua dinâmica interna a acontecer. Portanto, isto é importantíssimo. É extremamente difícil para nós visualizar os nossos próprios padrões de comportamento quando eles são negativos, por exemplo, quando nos orientam para o sofrimento. No entanto, quando alguém de fora observa, é muito mais fácil perceber o que é que está menos bem.
E de facto, se nós nos sentarmos numa cadeira e virmos na terceira pessoa ou na segunda pessoa as nossas próprias dinâmicas acontecer, é muito mais fácil para nós percebermos qual é o problema e de que forma é que o podemos resolver. As vantagens das constelações familiares, ou pelo menos da forma como eu as vejo e como eu as executo, é que é uma terapia que tem um ciclo de princípio, meio e fim. Portanto, a pessoa no início da constelação começa a colocar os seus representantes e há sempre ali um momento de alguma tensão, porque não, até percebermos qual é que é a dinâmica que está a acontecer. De seguida há sempre algum pico emocional quando temos que resolver essa dinâmica, porque normalmente essas dinâmicas surgem para superar alguma dor passada. Portanto, quando temos algum trauma, nós arranjamos uma estratégia para ultrapassar esse trauma e às vezes essa estratégia, num outro contexto, pode não resultar tão bem. Então o que nós temos que fazer é enfrentar essa dor, superá-la e de seguida passamos para a terceira fase da constelação, que é uma fase mais apaziguadora, em que há aquilo que nós chamamos as frases de cura e em que o indivíduo deixa de estar orientado para o sofrimento e passa a estar orientado para imagens mais positivas. E normalmente quando chegamos ao final desta fase, a energia que circunda a sala é uma energia muito menos densa, as pessoas ficam mais contentes, a sala fica mais leve e de facto isto de princípio, meio e fim das constelações faz com que a pessoa saia muito mais animada, porque é um bom princípio. Quando nós vamos à terapia, nós conseguirmos voltar da terapia muito melhor do que aquilo que entramos. Outra das vantagens de colocar constelações familiares é que elas são muito, por vezes são muito cirúrgicas na identificação da causa que nos levou então a um comportamento menos positivo, ou que nos orientou de certa forma, ou criou uma imagem interna orientada para o sofrimento. Isto é muito importante. É muito comum na espiritualidade dizermos que a solução está sempre dentro de nós, temos que ver o que é que está a correr mal dentro de nós para que o universo nos esteja a colocar esta determinada situação ou nos esteja a colocar à prova. Mas nem sempre é fácil olhar para dentro e perceber onde é que está a causa. Existem inúmeros casos de constelações que eu faço em que a pessoa fica a perceber que foi especificamente a morte de um determinado ente querido que acabou por despoltar um determinado comportamento em nós, um determinado trauma que aconteceu porque vimos alguém morrer à nossa frente, ou porque vimos algo que nos chocou muito quando éramos crianças e que leva também a uma alteração de uma imagem interna nossa. Portanto, eu penso que as constelações têm esse aspecto muito positivo, que é, por vezes, são bastante cirúrgicas, e quando a pessoa percebe em concreto qual é que foi a situação da sua vida que alterou as suas imagens internas e que alterou as suas crenças, é mais fácil então aí reprogramar-nos mentalmente ou internamente para que possamos então continuar a nossa vida e aproveitá-la de uma forma mais alegre e mais positiva. Nós devemos colocar uma constelação quando já em diversas alturas. Quando nós já procuramos vários médicos e não conseguimos resolver a nossa questão de saúde, portanto, não conseguimos perceber qual é que é a origem da nossa doença, podemos colocar uma constelação familiar para perceber qual é que foi a tensão na sua consciência que causou esse problema físico ou psicológico. Quando nós também esforçamos-nos ao máximo no nosso trabalho, tentamos desempenhar as nossas funções da melhor forma possível, mas todo o nosso esforço não é recompensado, também podemos colocar uma constelação familiar, porque de facto o problema aqui pode ser sistémico. Quando as nossas relações não funcionam e não conseguimos perceber o porquê. Portanto, eu penso que as constelações acabam por ser sempre de uma enorme ajuda quando não conseguimos dar resposta ao problema que nos é colocado. E muitas vezes isso é importante porque as constelações acabam por ser importantes porque ficamos a perceber que não foi um erro nosso, mas sim às vezes uma pressão do sistema que nos leva a ter um determinado comportamento. E isso é bastante importante.
é muito comum as pessoas colocarem temas nas constelações como estes. A minha doença X, portanto, eu quero colocar a minha epilepsia, por exemplo, ou quero colocar o meu cancro da mama, porque eu quero perceber qual é que foi a origem dele. O meu bloqueio no fluxo do amor, ou o meu bloqueio nas relações amorosas também é bastante habitual as pessoas colocarem um tema deste género. O meu bloqueio a nível financeiro ou a nível profissional, para aquelas pessoas que, por mais que trabalhem, não conseguem ver-se recompensadas financeiramente, ou por mais que se esforcem, não conseguem atingir ou não conseguem trabalhos que os satisfaçam plenamente. Há pessoas que colocam a minha angústia inexplicável, o meu medo de futuro, o meu bloqueio na minha ligação espiritual. Portanto, o que é importante é o tema a ser colocado, ser um tema simples e concreto, para que assim possamos chegar a uma solução concreta e simples e a uma resolução do problema da maneira mais eficaz. Ora, o que vocês podem esperar quando colocam uma constelação comigo, aqui no espaço Dancer, é uma relação de confiança para convosco. Portanto, o trabalho todo que eu possa desenvolver convosco é feito do coração e o meu empenho na resolução do vosso problema é máximo. Portanto, isso é aquilo que eu vos posso prometer. Tudo o resto também dependerá da vossa parte. Com certeza, porém, de que ao colocarem uma constelação vão ser reencaminhados para uma imagem mais positiva vossa. Provavelmente vão desbloquear coisas que já estão há muito tempo dentro de vós e mais cedo ou mais tarde as coisas vão começar a correr da forma mais positiva. Portanto, o que eu pretendo quando vocês vêm a um workshop de constelações trabalhar comigo não é que vocês deixem de fazer as vossas coisinhas. Portanto, é importante para quem já faz Reiki continuar com as suas meditações e com a sua autocura e a seguir todos os princípios do Reiki. É importante que quem já é acompanhado por um psicólogo continue a ser acompanhado, porque o que se pretende é potenciar o vosso redirecionamento para uma imagem mais positiva e para um aproveitamento da vossa vida mais positivo. Se vocês estão a ser acompanhados por um médico, pretende-se que esse acompanhamento médico seja potenciado e que os resultados sejam mais positivos. Portanto, o que se pretende com uma constelação não é substituir as outras terapias que vocês vão fazendo, mas é clarificar situações que com as outras terapias vocês ainda não conseguiram clarificar, de maneira que vocês depois possam seguir o vosso caminho e terem vidas mais felizes e estados de espírito mais saudáveis e mais alegres e deixarem a criança interior que está dentro de vocês saltar cá para fora e viver.